Neste vídeo aprenderemos a configurar e emitir o cupom fiscal eletrônico, o SAT do Estado de São Paulo. Primeiro vamos configurar a empresa. A maior parte das informações já vem dentro do aparelho. O que vamos configurar aqui é o CNPJ e a inscrição estadual, na aba Documentos. Se a empresa vende serviços, pode preencher a inscrição municipal também. E neste caso pode indicar o regime tributário do ISS, na aba Fiscal. O próximo passo são os produtos. Vai preencher o código de barras, mas se o produto não tiver, pode usar um código inventado. Também preencherá a descrição e a unidade de medida. Na aba Fiscal, vai indicar o código NCM. Para o cálculo de tributos aproximados, pode indicar o código de exceção do IPI também se houver, mas ele não entra no cupom. E caso haja substituição tributária, pode indicar o código SES se o produto possuir. Verá que o produto tem 3 campos para o código CFUP. O que precisamos preencher é este relativo ao SAT. Depois vamos na aba ICMS. Aqui vai selecionar a CST ou a CSUSN, sendo que um dos 2 campos ficará bloqueado, dependendo do regime tributário selecionado lá no cadastro da empresa. Você só precisa se preocupar com o que está liberado. Também precisa deixar selecionada a origem da mercadoria. E dependendo da opção que selecionar na situação tributária, vai liberar ou bloquear campos mais abaixo. Porém, o único campo que precisa preencher é o percentual de ICMS, se houver. Depois temos a aba do PIS e do COFINS. No cupom fiscal não entra IPI, então só precisa se preocupar com as situações tributárias do PIS e do COFINS, e com as alíquotas, caso tenha imposto. Se for um serviço, também pode preencher os campos da aba ISS. Mas veja que neste caso, tem que selecionar a opção Serviço, no campo Tipo, aqui na aba Geral. E por fim temos a aba do GTIM. Aqui pode informar o código de barras do produto, se houver. Caso não tenha, não precisa adicionar, mas se adicionou, pode também usar o texto, sem GTIM. Para o cupom fiscal pode usar o mesmo texto ou GTIM nos 2 campos, e as mesmas unidades de medida. O próximo passo é o cliente. No caso do cliente, você pode vender usando o cadastro deste cliente consumidor. Ele é criado pelo sistema, e não pode ser alterado sem nossa senha de desenvolvedor. Dá para especificar o CPF ou CNPJ mesmo usando este cadastro, quando abre a venda no PDV. Caso precise especificar um cliente cadastrado, se houver entrega, por exemplo, os campos que precisará preencher são o nome do cliente, o endereço completo se tiver entrega, e na aba Documentos o CPF ou CNPJ dele. Vamos ver agora sobre as formas de pagamento. Para isso vou em Financeiro, e no botão Formas, na parte superior da tela. Aqui na forma de pagamento, você deve ter atenção a este campo Tipo, na aba Fiscal. Ele especifica a forma para o SAT, então deve selecionar a forma correspondente no aparelho. As opções são fixas e estabelecidas na documentação do SAT, selecione aquela que melhor representa a forma que está usando. Para finalizar a configuração, vamos em Ajustes Locais. Você vai precisar configurar a impressora de cupom, para o comprovante. Faça isso na aba Impressão, no botão Padrão. Nesta tela vai selecionar a impressora, deixar a opção Visual no formato, e indicar a largura da bobina, em milímetros. Caso venha a precisar,
pode configurar as demais medidas posteriormente. Eu também deixei o campo pré-visualizar marcado, para vermos ele na tela, mas no uso diário você provavelmente preferirá deixar desmarcado. Agora vamos na aba SAT. O primeiro campo aqui é a versão. Você pode deixar zerada, o sistema captura ela do aparelho. Mas se tiver algum problema nesta captura, também pode informar manualmente a versão. O segundo é a DLL, ela é fornecida pelo fabricante. Se instalou o software ativador do fabricante, é bem possível que ela esteja lá na pasta de instalação. Na dúvida pode falar com o fabricante. Dependendo do fabricante dá para abrir a DLL direto do caminho do ativador, mas em alguns casos precisa copiar ela na pasta bin, onde está nosso programa. Dependendo do fabricante, pode precisar copiar mais algum arquivo junto com a DLL. Não dá para criar uma lista de fabricantes aqui porque existem vários, e as regras podem mudar no futuro, então é interessante conversar com o fabricante para obter mais informações. O terceiro se refere à forma de comunicação com a DLL. Você só vai alterar ele se o ponto de venda travou e não abriu mais depois que configurou a DLL. O quarto campo é o código de ativação. É uma senha que o programa precisa para executar funções no SAT. Este código é definido ao ativar o aparelho. Se o seu já veio ativado ou se você perdeu este código, consulte o fabricante para saber como obter ele. O quinto se refere à codificação de texto. Pode ignorar ele, só será usado se os textos estiverem embaralhados. Já o sexto é o vínculo criptográfico do CNPJ, da empresa com o desenvolvedor. Clique no botão Gerar na frente dele para criar um. Veja que aparecerá uma data, ela é o vencimento do nosso certificado digital. Se já venceu, você não conseguirá fazer o vínculo do aparelho, precisará atualizar seu software para que ele venha com um novo certificado digital e você gere novamente outra assinatura. Mas se já vinculou antes, fique tranquilo, pois o aparelho vinculado não vai parar quando o certificado vencer. O vínculo precisa ser feito só uma vez, quando vai começar o uso do aparelho, ou quando vai trocar para o software de outra empresa. Essa foi a configuração, agora vamos ver na prática como funciona. Para o teste usarei o emulador da Cefaz, mas sua experiência deve ser praticamente a mesma com o aparelho. Vou entrar no ponto de venda. O primeiro ponto que devemos ter alguma atenção é a abertura do caixa, para o uso do ponto de venda. Este campo número do caixa é usado pelo SAT. Se você tiver dois pontos de venda em dois aparelhos diferentes, use números diferentes em cada um. Ao usar o ponto de venda em modo SAT, ele vai pedir o CPF do cliente nas vendas, mas pode deixar em branco se ele não informar. No inferior da tela haverá o texto emitindo SAT, e a versão do layout. Se a emissão estiver ok, a tarja fica em coloração azul. Caso esteja amarela ou vermelha, é necessário analisar a mensagem para verificar o motivo, e como resolver. Farei uma venda. Finalizando a venda, o sistema envia ao aparelho, e você verá uma mensagem de retorno na tela. Se ela estiver azul, significa que foi enviado com sucesso. E depois uma mensagem para imprimir o comprovante. Como uma nova venda é aberta, ele pede o CPF de novo. Voltando no retaguarda, temos acesso aos cupons emitidos, indo no botão Fiscal. E depois aqui no botão SAT. Aqui vai encontrar os cupons que emitiu, e algumas funções extras, como a de cancelar o cupom.
Aqui no botão Imprime também pode reimprimir ele. E no botão Ação vai encontrar um leque de funções associadas ao aparelho. No início do uso, vai usar esta função Associar assinatura uma vez, ela vai vincular o aparelho usando aquela assinatura que vimos na configuração. Outra função que usará com frequência é visualizar XML. Neste módulo ficam gravados os XML de todos os documentos fiscais, incluindo o SAT e a nota eletrônica. Usando o botão Gera Zip, aqui no topo, pode gerar um arquivo para o contador. Você indica o que deseja incluir no zip, o período e a empresa. No meu caso, ele vai exibir um erro por não encontrar documentos no período que indiquei, mas caso encontre, ele pode gravar os XML e os impressos dentro do arquivo, no local que indicou. E é isso, esse foi o básico para configurar e emitir o cupom eletrônico de São Paulo. Até a próxima!